Oi, pessoal, tudo bem? Quero agradecer vocês a estarem nos acompanhando em mais um A Belém dos Nossos Sonhos. Hoje o nosso convidado é muito especial. É um belenense que há algum tempo, ele vai contar daqui a pouquinho a história dele, saiu de Belém, primeiro para Portugal, depois para Inglaterra, hoje na Itália, mas também já esteve pelos Estados Unidos. É realmente, na minha opinião, das pessoas que eu conheço, a pessoa mais global, o cidadão mais global que eu conheço. Portanto, dê o seu like, se inscreva e deixe as perguntas que depois a gente faz chegar até ele, que ele responde com certeza. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu é que agradeço, Paulinho, pai. É uma honra para mim estar aqui. Pai, principalmente uma coisa que já não me acontecia há muitos anos, que era falar como um belenense. Isso já não me acontecia há muitos anos. Maravilha, e a ideia é exatamente essa. Então, Rodrigo, a primeira pergunta que eu te faço: quais são tuas lembranças, quais são tuas reminiscências dessa cidade? Você nasceu aqui, ficou até que idade, depois foi para onde? Fala um pouquinho da tua vida, por favor, para nós. Ok, é muito rápido. Tipo, eu nasci em Belém, cresci em Belém. Aliás, nos meus primeiros 4 anos eu cresci em Mosqueiro. Meu pai era trabalhava no hospital ali de Mosqueiro, no primeiro centro de saúde de Mosqueiro. Portanto, cresci até os 4 anos lá, os 5 vim para Belém e cresci e tive em Belém até mais ou menos 17 anos. Tá vendo? Estudei no Rego Barros, que foi algo que me marcou muito. Toda vez a escola foi ali que nós nos conhecemos, né, Paulo? E pronto, e depois surgiu a oportunidade, minha família mudou de ir para Portugal. Eu estudei em Portugal, aeroespacial, porque queria ir para a Fórmula 1. Depois fiz mestrado em Inglaterra, onde morei também lá em Inglaterra. Mas depois não quis continuar esse caminho da Fórmula 1, já estava começando a me apaixonar um bocadinho por marketing e vendas. Voltei para Portugal, trabalhei numa multinacional lá durante muitos anos, acho que quase 10 anos. Fazendo também carreira internacional, e nessa altura eu percebi que eu era empreendedor, queria ser empreendedor e empreender na área dos conteúdos de entretenimento, um entretenimento mais responsável, para chamar assim, ou que assuma o seu impacto no mundo, e pronto, e aí a partir daí isso levou a abrir minha empresa com meu sócio em 2009, que nos levou para os Estados Unidos, ele acabou por ficar lá, então morei também um pouco nos Estados Unidos, e depois de alguns anos conheci a minha mulher em Portugal, em Lisboa, que é italiana, e no momento de ter filho, não consegue se convencer. Eu, pelo menos, não consegui, né? Convencer uma italiana a ter um filho fora de Itália, portanto, viemos para cá, e desde 2015 que eu estou cá em Milão, a morar em Itália. Então, pelo menos essas, quer dizer, eu não digo, cidadão global acho que é um exagero, porque tem uma grande parte do mundo da Ásia que eu conheço muito pouco, a ver, do Oriente e tudo. Mas dessa parte, pelo menos, já tive 4 grandes vivências, assim, sem contar com Espanha, que também foi um sítio que eu frequento muito, e que me deram um bocadinho uma visão um pouco diferente dessa parte toda do mundo, né? Em termos de o que é que eu lembro de Belém, para já eu lembro com muita saudade. Eu acho que hoje em dia é muito difícil eu me definir só com uma nacionalidade, talvez. Eu sinto que eu sou um português, porque já há muitos anos e a minha ligação ficou maior, mas um português que nasceu no Brasil. Um português que nasceu em Belém do Pará, até porque eu conheci muito pouco do Brasil até sair de lá. Eu conheci talvez só o Nordeste, por exemplo. Então, só fui conhecer Rio de Janeiro, São Paulo, muito depois já a empreender, já há 10 anos atrás. Imagina, nem conhecia. Então, eu conheço a realidade de Belém e traz-me muita saudade, né, Paulo? É uma nostalgia boa. Não é o fado, não é aquela lembrança que te puxa pela dor, não. É uma lembrança que te puxa alegria, principalmente, eu diria, Paulo, mais do que pela cidade, as vivências, as pessoas, né? A soma de todas as almas que lá andam, talvez as pessoas que eu conheci e que me marcaram muito, talvez estudar onde eu estudei marcou muito, né? Muito mais até do que os meus primos também, eu diria, ok, a parte da família é uma coisa muito forte. E a parte onde eu estudei marcou muito. Apesar de eu ter perdido contato com muitas dessas pessoas, porque depois é muito difícil manter, ou pelo menos foi para mim, eu lembro com muito carinho, muita saudade, traz uma sensação muito boa quando eu penso nessas lembranças, tá vendo? Dessa Belém, tá vendo? O que nós fazíamos ainda era... Eu acho que ela estava no princípio, e agora olhando a decisão do meu pai, do porquê ele saiu, eu acho que ela estava no princípio de talvez um trend muito negativo que ela tenha entrado, mas que na altura estava a começar. E o meu pai, eu acho que sentiu um pouco isso e quis sair, tá vendo? Mas eu ainda aproveitei sem sentir isso diretamente
em mim, tá vendo? Acho que ainda apanhei muito da cidade, portanto, eu lembro com uma nostalgia muito positiva. Maravilha. E, Rodrigo, me chamou a atenção uma fala tua que eu acho que é do Confúcio, né? Que a cidade é o resultado das almas que ali habitam. Não sei se ele foi que escreveu isso. E um outro ponto, já que tu falaste em alma, a tua mãe é uma pessoa que trabalhou muito em um lugar, em um sítio, como dizem os portugueses, que hoje voltou a ser problema, Rodrigo, voltou a ser falado, acredite se quiser, que é o lixão do Aurá. Então, o lixão do Aurá, que abriu de uma maneira emergencial para temporariamente receber os resíduos da cidade, isso eu estou falando há 20 anos, acabou que agora volta de novo a ser um local pensado para voltar a receber os resíduos. Então, é como você falou, essa tendência, realmente Belém, em muitos aspectos, principalmente no aspecto de saneamento, mas também segurança, ela regrediu. Então, você falou, né, que era um feeling do teu pai, e eu estou reforçando isso. Realmente nós estamos vivendo um momento, o belenense, Rodrigo, está muito insatisfeito com a sua cidade. E aí eu aproveito para te fazer uma pergunta: como é que tu acompanhas o Brasil, como é que tu acompanhas a Amazônia, como é que tu acompanhas Belém, se é que tu tens tempo para acompanhar? Então, é assim, olha, eu por escolha pessoal, Paulo, eu sou muito eu busco a informação, não busco a notícia. Ou seja, eu gosto de me dedicar a temas, e andar atrás de temas, principalmente através do audiovisual. Documentários é um meio que eu consumo muito, mas eu não sou de notícia, eu não sou de saber a última coisa que aconteceu. Então, eu não faço um consumo muito grande de telejornais, não estou em redes sociais, por exemplo, não vai me achar em redes sociais, eu não estou, e não porque eu sinto que seja uma perda de tempo, não tem nada a ver com isso, mas foi uma opção que eu fiz há alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Dentro do meu caminho, eu gosto de criar conteúdo de entretenimento, e eu trabalhei muito para criar coisas para crianças, e eu acho que isso poluía bastante a forma como eu trabalhava. Tipo, não me mantenho à parte, de certeza, mas escolho apanhar as coisas por temas, até porque as grandes notícias do dia te chegam sempre. Te chegam sempre. Eu vi outro dia era um episódio de uma série que eu gosto muito, que chama Curb Your Enthusiasm, e ele realmente estava a se despedir da mulher que ele ia apanhar um avião, e ela dizia, quando eu chegar lá eu te ligo. E ele dizia, não é preciso, porque se acontecer alguma coisa eu vou saber. Ela ia chegar de madrugada, ele não queria, ele é alguém muito chato. E esse é o ponto. Então, acho que as grandes notícias chegam sempre, Paulo, sem precisar estar a seguir. Então, eu não sou muito de noticiário, eu sou de notícias. Então, aí, como eu acompanho através de documentários, eu vejo muitos documentários, por exemplo, eu me lembro de alguns da última década, não estou dizendo assim, sobre Belém, que eu vi, sobre pessoas a falarem de Belém, de vários pontos de vista, principalmente a questão da música, a questão da comida, mas também a questão urbana. Vi alguns documentários, não consigo te nomear o nome deles agora, mas eles depois passam até livros em que eu achei muito interessante. E o principal, né, Paulo, que é através das pessoas que vêm de Belém, e tu recebes em Lisboa, recebes em Milão, quando tu recebes, elas te dão sempre uma fotografia daquilo que está a se passar lá, né? E apesar de... E lembrar, Belém não escapa à força gravitacional do Brasil, né? Ou seja, é um problema estrutural do Brasil muito grande, mas eu acho que, ainda assim, no nosso... É um sofrimento maior, ou pelo menos está muito mais exponenciado. É como tu disse, imagina, essa questão do lixão, como tu contaste agora, não faz sentido, né? Não faz sentido. Isso é mesmo opções de... se vê mesmo que não é uma questão que o desenvolvimento é mais lento, parece que é uma escolha de desenvolvimento por uma outra direção. Tá vendo? Eu vi num desses documentários alguém que eu não me lembro quem era, acho que ele era o vocalista de uma banda aí, em que ele dizia, é muito uma mentalidade de garimpo, de eu vou e eu cavo para tentar achar o meu pedaço de ouro e me safar, independente do custo que isso possa ter para o ambiente, para as pessoas à volta, ou para o que for. Então, eu acho que ainda, em muitas partes, em muitas áreas, ainda é uma questão de sobrevivência, Paulo. E aí, quando tu estás preocupado, grande parte dos teus recursos são focados em sobreviver, tomas escolhas que são táticas e não são estratégicas, e não estás preocupado em desenvolver, né?
em crescer, não dá. Então, eu acho que nessa questão ainda temos em Belém problemas estruturais mesmo muito grandes. Sim, interessante, Rodrigo, que ao te ouvir, eu me lembro das necessidades básicas do ser humano, e numa delas está a questão da sobrevivência e a segunda do pertencimento. Então, nós sim temos problemas no Brasil seríssimos em relação à fome, em relação à insegurança. Talvez por isso esse clima de selvageria, esse clima de profunda insegurança no sentido físico. E aí eu te dou esse retorno. A Amazônia hoje é a região, e aí, pasme, apesar de ser propalada como uma região riquíssima, e é, em relação à biodiversidade, em relação à riqueza hidrológica, em relação à riqueza mineral, apesar disto, socialmente é a região mais pobre do Brasil. Quando nós estudamos juntos o Rego Barros, a região mais pobre era o Nordeste. Muito por conta das secas. Rodrigo, então, já respondeste essa segunda colocação. Eu estou vendo o seguinte, você comentou que nessa série que você gosta, um homem responde uma mulher, olha, não precisa que a resposta chega. Então, onde é que tu estás agora? Né? Esse quadro atrás de ti é um quadro muito interessante que remete ao cinema. Então, eu quero que tu fale um pouquinho o que tu andas fazendo aí em relação ao empreendedorismo, já que você comentou que é essa tua opção de vida no atual momento. Então, fala um pouquinho pra gente sobre a magia do cinema. Olha, nesse momento nós estamos a fazer, como eu digo, apesar de eu estar em Itália, eu estou em Itália por questões familiares, o trabalho todo e a nossa empresa toda ainda está em Lisboa, né? Com o meu sócio viver nos Estados Unidos, a fazer a parte comercial, mas a parte de produção toda lá. E nós produzimos, quando estamos a fazer o primeiro filme 3D animado português, tá vendo? Que chama-se Viana, a Lenda dos Corações de Ouro, tá vendo? Viana, The Legend of the Golden Heart, e vai ser um filme internacional, o primeiro grande filme 3D português. Claro que Portugal ainda não tem, Portugal é um país com 10 milhões de pessoas, portanto não tem capacidade ainda humana para fazer um filme todo em 3D. Então nós estamos a fazer também com os nossos hermanos espanhóis, que nos estão ajudando, o estúdio espanhol. Mas toda a pré-produção e a pós-produção, e é uma história clássica que se passa no norte de um Portugal medieval, que vai contar o nascimento de uma joia que é muito reconhecida e muito importante para os portugueses, principalmente do norte, que chama-se Os Corações de Viana, tá vendo? Então é o trazer de volta os filmes de princesa, que parece que agora têm sido tão maltratados, no momento em que parece que as pessoas têm medo de falar o que é uma princesa, o que é que ela pode buscar, o que é que não pode buscar, e toda essa tendência agora do woke generation e tudo isso. Não, nós estamos a trazer sem medos o que nós achamos, o que é uma versão atual e honesta e muito, muito agarrada às tradições portuguesas de um filme de princesas, para as famílias, e ao mesmo tempo tocar na questão do amor. O centro base do tema principal do filme é o amor. Então, eu sei que as animações tentam sempre deixar alguma aprendizagem para as pessoas, que depois os pais, muitas vezes, até aproveitam a mesa, a hora do jantar e refeições para discutir, mas não discutem sobre o amor ainda. E nós queremos que esse filme, ele tem na sua base uma história romântica, mas o mais importante é o amor de todas as formas que existe e que aparece nesse filme. E que a nossa esperança é que ele vire, não só entretenha as pessoas, mas que como vire um tema para a mesa, falar sobre o amor, sobre os diferentes tipos de amor que existem. Então, nós estamos a fazer isso. Mas o mais engraçado, Paulo, é que há anos atrás, por exemplo, eu depois tenho vários projetos que estão inscritos e que não arrancaram. E um deles chama-se Os Filhos do Lixo e conta, baseado em fatos reais, um bocado a história da minha mãe, tá vendo? Nesse lixão do Aurá, quando ela descobriu que pessoas viviam lá e que pessoas tinham nascido e crescido lá e que tinham outro tipo de regras sociais e culturais e que era um choque, e a tentativa dela de tirar essas pessoas de lá, ao mesmo tempo em que ela trabalhava com os políticos para conseguir recursos para poder trabalhar nisso, né? Então, nós chegamos a escrever por isso, Paulo, mas como esse assunto depois, nós pensamos, bom, acabamos de escrever isso, para teres uma ideia, em 2015, e como o lixão já não existia, isso já não era uma coisa, nós colocamos na gaveta, Paulo, imagina, nós nem procuramos dar algum tipo de saída, é uma minissérie de 5 episódios, de 45 minutos, e nós nem investimos tempo em dar vazão àquilo, está completamente escrito, porque achamos, agora em 2015 está completamente desatualizado. E realmente em 2023, tu me dá essa informação de que não. Talvez que, infelizmente, ainda está atual.
Pois é, Rodrigo, isso aí nós vamos conversar, né, sobre quem sabe lá no futuro, porque não é só o Pará. Eu acabei de fazer uma visita a Curitiba, que é uma das capitais mais organizadas, mais bem cuidadas do Brasil, e eu descobri lá que o Paraná, o estado do Paraná, 60%, 60%, 2/3 da cidade ainda tem lixões. Não, é inacreditável, como você falou, o Belém faz parte de uma realidade da região norte, mas que também faz parte de uma realidade chamada Brasil. Então, meu amigo, isso aí é uma conversa que faço questão de ter contigo depois disso. E aí eu aproveito para te fazer, o que é bom, dura pouco, né, Rodrigão? Daqui a pouquinho já vamos começar a caminhar para o fim. Eu te pergunto uma coisa, Rodrigo. Você que está empreendendo e está querendo falar sobre o amor, nosso livro se chama Belém dos Nossos Sonhos, uma contribuição coletiva para a cidade. Para ti, o que é amar uma cidade? Olha, essa é uma pergunta difícil, né, Paulo? Mas eu diria que amar uma cidade primeiro, tentares da tua forma, de alguma forma positiva. Amar não é, eu diria, não é tentar não ver o lado mal, só focar no lado bom, ou só tentar vender o lado bom, mas assumir que esse existe e tentar trabalhar junto com aquilo. Mas também não só aceitar, tá vendo? Não só, pronto, ele existe e acabou e não se pode fazer nada, tá vendo? Então, eu acho que primeiro, através de uma vivência pessoal, de uma escolha de ser um cidadão, de se educar, de no seu meio não fazer parte do seja o que for, tá vendo? Seja o que for. E isso eu vejo muito em ti, né? Isso eu vejo muito em ti. Eu sei que... porque um bocadinho a minha teoria Paulo, se grande parte dos teus recursos, tempo e energia estão sendo dispersas em tentar sobreviver, ou seja, o meu foco é como é que eu não vou ser morto, como é que eu não vou ser assassinado, ou seja, a violência é tão grande que isso entra em todas as partes da vida, quer dizer, por que as pessoas querem morar em prédios gigantes que são cada vez mais construídos, tá vendo? E numa luta do concreto contra a selva? Porque elas querem proteção, né? Porque enquanto numa altura em que eu vivia, a maior parte era casa. Eu vivia no bairro do Souza, porque não tinha prédios. E nós estamos a falar de 1990, tá vendo? 90, 91. Aquilo não havia prédios no máximo de 4 andares, como muitas das cidades na Europa, né? Não tem prédios gigantes. Então, mas por que os prédios aparecem? Por causa da violência, eu tenho mais medo, então eu sinto-me um pouco mais seguro ali. E ali vai com tudo, né, Paulo? As pessoas, por que elas não utilizam muito das praças, muitos dos locais? Porque elas têm medo de serem assaltadas ou de serem atacadas, então elas vão para pontos. Aí existem pontos na cidade. Aí a cidade deixa de existir. Por exemplo, Belém, ao contrário, tu conhece muito mais do que eu, até o mundo. Quando tu chegas em qualquer outra cidade, tu te sente seguro, há sempre um centro que é aberto, em que tu andas e fazes grande parte em que os carros nem sequer participam. Em Belém não é possível pensar nesse momento, porque eu digo, não, eu tenho que ir de carro até a porta, descer correndo, porque eu tenho mesmo de estacionar longe já é uma coisa. Então, repara, tu vês a questão da violência, como eu digo, o Belém é só um ponto, um ponto ainda maior e mais forte de uma realidade brasileira, né? Mas se eu gasto tanto tempo com isso, aí eu não consigo, eu tenho menos tempo, menos recurso, menos força, menos energia para fazer outra coisa, inclusive empreender. E eu diria, quando eu penso, os 2 maiores tipos de violência, uma seria essa, ou seja, seria tentar atuar de alguma maneira, porque aí do nosso lado, enquanto cidadãos, tentar fazer alguma coisa para a segurança, o quê? Andar armado? Não me parece uma solução, tá vendo? É o quê? Então, aí essa eu diria que é uma solução estrutural para te amares Belém, é procurar mesmo que os responsáveis, que é outra coisa que me assusta, que parece que não mudam, parece que passam 30 anos e aquelas 2 ou 3 famílias que mandavam continuam a mandar é o Silvio Berlusconi, da Itália, pronto. Não, só quando morrer, sério. Parece-me impressionante, né? Então não muda, tu saíste há 30 anos e não muda. Então eu diria que uma dessas faz isso, a massa seria tratar essa coisa, tu sabes, em qualquer intervenção da ONU, tu chegas num sítio, a primeira coisa que tu faz é proteção. Primeiro, proteção física das pessoas, depois, proteção, por exemplo, contra as intempéries, se está muito frio e tal. Só aí é que vai se tratar de comida e essa coisa toda. Então, e tá se esquecer essa parte da produção, da proteção, que depois entranha. E depois uma segunda, que é o segundo tipo de violência, que aí essa, como cidadão, já podemos atuar, que é
a da corrupção, né, Paulo? Que entranha todos os modos. Uma pessoa sente que, por exemplo, primeiro, eu não consigo empreender em Belém porque grande parte do meu tempo eu estou tentando sobreviver. E depois, segundo, quando eu vou tentar fazer, há tanta corrupção, mesmo que eu seja um privado, e repare, eu nunca empreendi no Brasil, portanto, eu estou falando, eu nunca empreendi em Belém, estou falando uma coisa que eu não sei, mas no Brasil, depois, em São Paulo e Rio de Janeiro, que foi onde eu empreendi, depois há tanta corrupção que aí tu fica, caramba, mas vale a pena? Qual é a saída, né? E depois já faz parte, as pessoas assumem, olha, é normal dar esse dinheiro aqui, é normal passar essa parte, é normal que essa verba tenha aqui, que parece que mesmo que tu sejas um privado, tu dependes brutalmente do Estado, dessa coisa toda. Então, aí eu acho que amar nessa segunda parte seria lutar contra isso, tá vendo? Como tu fazes, como tu buscas fazer. Depois só tu sabes o quanto é difícil, mas não é por uma coisa ser difícil que ela não tem que ser triste. Tu és a prova que tu estás a fazer um caminho que é difícil, mas que também é feliz, te traz felicidade, mesmo com todos os desafios que tem, né? Complexo não é triste, não está certo. Então, eu acho que a forma de amar é essa, é tentar ser um cidadão, tentar fazer a tua parte nisso e tentar, quando são os momentos, cobrar de quem tem que ser cobrado, essa outra parte, mas que ainda é estrutural, Paulo, mas que eu sinto que ainda é estrutural, tá vendo? Rodrigo, ao te ouvir, eu concordo plenamente. A atitude, amar é agir. Primeiro, tu decides, eu vou morar em tal lugar e eu vou me comprometer em melhorar aquele lugar, ou então eu vou viver com aquela pessoa e vai dar certo, né? Eu vou fazer dar certo. Outra coisa em relação ao estrutural, tu começaste a falar da verticalização, tu falaste do Souza. A verticalização, Rodrigo, ela também está relacionada à questão da infraestrutura, não só da insegurança. Como a nossa periferia é muito pobre, e ela tem menos do que o centro, então é necessário verticalizar, porque nada chega à periferia. Então, o pouco que tem está no centro, então vamos verticalizar. Então, aí a gente acaba ficando aquela história, aquela visão do cachorro, né, que está correndo atrás do rabo, e aí eu concordo contigo, primeiro tem que resolver o básico. E aí eu te agradeço, né, por deixar até mais clara a resposta é essa, tem que lutar pelo básico mesmo. Nós precisamos sim de educação, nós precisamos sim, né, de saneamento básico para que a gente possa empreender. Empreender é ir para além da sobrevivência, é viver de uma maneira qualitativamente melhor. Então, meu irmãozinho, quero te agradecer mais uma vez a conversa. Nós estamos lançando, vamos lançar por amor a Belém, né, esse livro no início do ano. Você pode ter certeza que eu vou receber várias mensagens em relação a essa nossa conversa. Eu te agradeço. E era muito importante essa visão, porque eu percebi, apesar da tua distância, que as tuas raízes foram nutridas aqui. Tanto é que tu te incomoda, tanto é que tu escreveste um livro sobre a realidade que a tua mãe te passou, que possivelmente você nunca foi ao Lixão do Aurá, e como é importante isso. Então, Rodrigo, mais uma vez eu quero te agradecer, quero te parabenizar pela pessoa que tu és, pelos frutos que tu estás dando, que tu já deste e vai continuar dando, e eu tenho certeza que mesmo à distância, a tua copa é tão grande que alguns desses frutos vão cair em Belém. Aliás, já caem. Olha, eu agradeço-te muito, Paulo, e principalmente aquela história, por tu conseguires fazer parte desse meu sonho, de alguma forma estar ligado a Belém, principalmente através de ti, através dos Paulos, que estão a lutar contra isso e que a gente tenta apoiar, seja de que forma for, estando cá fora, tá vendo? Então, muito, muito obrigado pela oportunidade, Paulinho, e olha, tudo de bom para esse livro e continua com esse teu caminho fantástico, tá bem? Rodrigo, muito obrigado, reitero, e olha, assim que nós lançarmos o livro, você pode ter certeza que você vai receber um exemplar. E o mais bacana, Rodrigo, é isso, esse nosso livro, e aí eu já passo, né, para finalizar. Você que vai ter acesso ao livro, saiba que um dos compromissos é que ele continue. Então, a intenção é que a gente continue gravando esses videocasts. Então, assim como a cidade é viva, assim como a jornada ela é infinita, né, esse livro também tem esse convite de dizer, isso é uma fotografia, como tu usaste bem esse termo, só que nesse retrato nós vamos lançar, né, uma utopia, nós vamos lançar necessidade para que a gente possa, sim, encontrar mais pessoas com esse mesmo comprometimento. E pode ter certeza, Rodrigo, essa nossa pequeníssima contribuição
ela sim, de alguma forma, vai fazer com que outras pessoas cheguem, se unam e o nosso sonho, parte dele, se transforme em realidade. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, meu querido. Olha, tudo de bom e sempre que precisarem, estamos aqui para receber e para dar o que for preciso, tá? Muito obrigado, irmão. Forte abraço. Tchau. Um abraço, Rodrigão. Tchau, tchau.